Chegamos ao nosso último tema dessa semana especial, dedicada à família que é tão amada por Deus, afinal de contas foi o Senhor quem criou a família. O tempo passou ligeiro, passou voando mais rápido do que eu esperava, mas é uma alegria, viu? Um privilégio, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter durante todos esses dias aqui, esses momentos, compartilhado com você esses ensinos, esses conselhos bíblicos. Como Deus é bom. Eu tenho certeza que o Senhor tem muitas bênçãos reservadas para você e para a sua família. Por isso, minha palavra para você é: continue buscando ao Senhor de todo o seu coração. Porque com Deus nós somos invencíveis. A despeito de tudo que vem contra a família, essa instituição divina, com a bênção do Senhor nós vencemos e vencemos mesmo. Por isso, continue buscando a Deus de todo o seu coração. Hoje eu tenho uma palavra dedicada especialmente aos homens, aos machos. Alô, você tá aí, não é? Fica aí, não corra não. Deus tem uma palavra de vida para você, para que você seja verdadeiramente um homem de Deus. E eu já quero começar, antes mesmo de orar, estimulando você com essa palavra que está aqui no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Está escrito assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É assim, meu amigo, com a bênção de Deus a gente vence, a gente não precisa ter medo de nada. Se você tem procurado ser fiel a Deus e andar nos caminhos do Senhor, Ele capacita você, Ele cuida de você, orienta você para que você seja uma bênção para a sua família e sua família seja vitoriosa. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez. Eu te peço nesse momento, como fizeste nos momentos anteriores, abençoa-nos, Senhor, para que tua palavra seja viva e eficaz e cumpra seus propósitos. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos então já para a palavra. Eu quero convidar você para a primeira carta de Pedro. Está mais para o finalzinho da Bíblia, já perto do livro de Apocalipse. Primeira carta de Pedro. Vamos ao capítulo, estou aqui na segunda, primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 7. No programa anterior, nós lemos aqui mesmo, no capítulo 3 de Pedro, alguns conselhos para as mulheres, para as esposas. Agora vem para você que é marido, você que é homem. Está escrito assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse é um conselho de Deus para você e para mim, para nós que somos homens, maridos. E a orientação é: vivei a vida comum do lar com discernimento. Significa com sabedoria, com equilíbrio, e tendo consideração, tendo respeito para com a vossa mulher. Quando o homem vive com essa sabedoria, com esse equilíbrio, com respeito, trata a esposa, então acaba criando um ambiente de amor no lar, né? Um ambiente que acaba sendo tão positivo e que vale muito mais do que riquezas materiais. Quem tem esse ambiente de paz no lar é uma pessoa rica, não é? Isso vale muito mais do que dinheiro. Lá em Provérbios, no capítulo 15, verso 17, está escrito que é melhor um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado, o boi gordo e com ele o ódio. Veja que com isso Salomão está dizendo assim: olha, mesmo que você viva uma situação de escassez, de pobreza, mas se existe amor no seu lar, isso vale mais, isso é melhor do que o boi cevado, o boi gordo, ou seja, do que a abundância até de alimentos, riqueza, mas com ódio. É claro, entenda, não significa que com isso a palavra de Deus esteja dizendo que os ricos são felizes, são infelizes e todos os pobres são felizes. Não é nada disso. O que a palavra de Deus está dizendo que, independentemente da gente ter ou não ter coisas, nós podemos ser felizes quando existe amor em nosso lar. E
Pedro diz também que o homem deve tratar a mulher com dignidade, ou seja, deve tratá-la com honra, com valor. Eu diria que aqui é uma palavra não, assim, mas é um não muito bem dado, muito claro em relação ao machismo. Você sabe que machismo existe desde que o ser humano tornou-se pecador, não é? Eu costumo dizer que o machismo é uma infeliz e milenar cultura espalhada pelo mundo inteiro. O machismo é fruto de um imbecil sentimento de superioridade. Machismo é uma estupidez. O homem, de acordo com a Bíblia, ele não é superior à mulher e nem a mulher é superior ao homem. É isso que a Bíblia diz. Machismo e feminismo, eu posso lhe dizer que são extremos, que devem ser completamente rejeitados. Aos olhos de Deus, homens e mulheres são iguais, no sentido de que eles têm o mesmo valor. Assim é aos olhos do Criador. Nós somos criados para que nós sejamos companheiros uns dos outros e não competidores. A mulher, você sabe, não foi feita do pé de Adão ou da cabeça dele, mas da costela. Significa que a mulher não é inferior e nem superior ao homem, mas aos olhos de Deus é igual. Ficou claro? A mulher não é para estar abaixo ou acima do homem, mas ao lado dele. Casamento não é para competição, casamento é para cooperação. Agora veja, um conselho mais para os homens, e esse aqui eu penso que é o mais difícil de todos. Esse é o mais desafiador, mas eu gosto de pensar que sempre que Deus nos chama e nos dá uma instrução, uma orientação, também Ele nos capacita para cumpri-la. E eu já abri o texto aqui de Efésios capítulo 5, agora eu vou ler os versos 25, o verso 25. Para a mulher que acha difícil seguir o verso 22, quando diz que as mulheres devem estar submissas ao próprio marido como ao Senhor, veja agora o tamanho do desafio para os homens, para o seu marido. Efésios 5, 25, está escrito assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido deve, diz Paulo, amar a esposa como Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É fácil amar a esposa como Jesus amou a igreja? Aliás, melhor perguntar assim: você sabe o quanto Jesus amou sua igreja? Amou ao ponto de dar a sua própria vida por ela? Quando Paulo diz que nós devemos amar a nossa esposa como nosso Senhor amou a sua igreja, é isso que Paulo está dizendo, que o nosso amor deve ir até as últimas consequências, objetivando tornar a vida da nossa esposa melhor, fazer com que a nossa esposa seja uma pessoa realizada e feliz. Mas olha aqui uma coisa, para chegar a esse nível de amar a mulher como Jesus amou a igreja, é preciso primeiro amar Jesus, ser conquistado, transformado pela bendita graça do Senhor. Em outras palavras, eu lhe diria, para amar a igreja amar a esposa como Jesus amou a igreja, é preciso ser um homem de Deus. E eu estou pensando em um grande homem de Deus da história. O nome dele, Josué. E, aliás, foi com o livro de Josué que comecei o programa hoje, não é? A mensagem de hoje. Deus dizendo palavras de ânimo, de incentivo para Josué. De acordo com a Bíblia, Josué, ele era um príncipe da tribo de Efraim, em Israel. Provável que você saiba, eram 12 tribos, não é? E Josué, ele era um príncipe de uma dessas 12 tribos. Ele, inclusive, tornou-se o sucessor de Moisés, do grande líder Moisés. Porque, de acordo com a Bíblia, Moisés liderou o povo hebreu durante o êxodo, da saída do Egito para a Palestina. Um fato histórico que ocorreu por volta do ano 1450 a.C. E depois de 40 anos do êxodo, Moisés morreu e Deus disse que Josué deveria seguir na liderança do povo, para que sob a liderança de Josué o povo de Israel entrasse na terra prometida, na terra de Canaã. Mais um detalhe, antes da gente ir para o final do êxodo. Pouco tempo depois que eles tinham saído do Egito, eles já chegaram aos limites da terra prometida. E a Bíblia diz que Moisés mandou
12 homens a fim de que espiassem a terra prometida. Ou seja, eles foram lá como espiões para fazerem uma avaliação daquela terra, para ver como as pessoas viviam ali, quantos muros, né, existiam nas cidades e quantas armas eles tinham, enfim, porque eles iriam entrar e possuir aquela terra. E foram mandados 12 homens, um de cada tribo, inclusive Josué representando a tribo de Efraim. E é provável que também você conheça o resultado dessa história. Quando os 12, depois de 40 dias espiando a terra, voltaram, 10 deles trouxeram um relatório muito negativo. Eles disseram assim, olha, nós fomos ver a terra, só que ficamos assim encantados, porque realmente a terra é próspera, né? Há muitas frutas e muito gado e o clima é maravilhoso, só que tem um problema. Os homens que vivem naquela terra são gigantes, eles são fortíssimos, as cidades são muradas e olha, a gente não tem nenhuma chance. E esses 10 espias disseram assim, aos olhos dos habitantes daquela terra, nós nos sentíamos como gafanhotos. Nós éramos minúsculos diante deles, nós não temos nenhuma chance de vencer esse povo. É nessa hora que Josué entra em cena, juntamente com outro homem chamado Caleb. Josué e Caleb dizem assim, de fato, a terra é próspera, é maravilhosa, e os homens são grandes e as cidades são fortificadas, porém, maior do que as cidades, as fortalezas da cidade, ou os homens que vivem ali, é o nosso Deus. O nosso Deus está conosco e com o nosso Senhor nós vamos vencer. Por isso não se desanimem, mas infelizmente prevaleceu o relatório negativo. Os filhos de Israel não confiaram no Senhor. E Deus ficou triste com aquela situação. E o Senhor disse assim para Moisés, Moisés, para cada 40 dias que eles passaram espiando a terra, agora eles vão vaguear pelo deserto durante 40 anos. Para cada dia, 1 ano vagueando pelo deserto, até que eles cheguem à terra prometida. E todos os homens, disse Deus, de 20 anos para cima, que eram considerados aptos para irem à guerra, e que não creram na palavra do Senhor, o Senhor disse assim, nenhum deles vai entrar na terra prometida, somente Josué e Caleb, porque eles creram na minha palavra. E aí, quando chegou o final do Êxodo, de fato, todos aqueles incrédulos tinham morrido durante os 40 anos pela peregrinação no deserto. Então Deus chama Moisés, antes de Moisés deixar a liderança do povo, e diz assim, Moisés, você vai morrer. No entanto, coloque Josué para substituir você. Josué vai à frente do povo e vai entrar na terra prometida. Deus disse assim, toma Josué, porque ele é um homem no qual há o meu espírito, e ele vai conduzir o meu povo. Que coisa linda, não é? Deus disse assim, coloque suas mãos sobre Josué, unja Josué e prepare Josué para ser o seu sucessor. Deus conhecia Josué, Deus conhecia Moisés. Deus conhece a você e a mim, porque o Senhor não muda. Lá no Salmo 1 está escrito assim, que o Senhor conhece o caminho dos justos. Eu gosto também das palavras de Paulo, que estão na 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, verso 19, onde Paulo diz assim, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Creia nisso. Os olhos do Senhor estão voltados para todos os seus filhinhos que são sinceros, e que estão procurando viver em harmonia com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor. Deus sabe que você tem tido, quem sabe, muitas lutas aí, dificuldades. Deus sabe disso. Mas a despeito disso, você tem perseverado em fazer a vontade do Senhor. A bênção de Deus está sobre você, porque lembre-se, o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E eu quero ler com você agora um texto que está aqui no livro de Josué, já no final do livro. Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. A Bíblia diz que depois que ele liderou Israel e que Israel entrou na terra prometida, e Josué trabalhou, fez o seu melhor quando já estava idoso, no final da luta de sua vida, ele chamou todo o povo de Israel e fez um apelo àquele povo. Está aqui, Josué, capítulo 24, eu leio agora os versos 14 e 15, está escrito assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que lindo, não é? Josué reúne o povo e diz: vocês precisam se decidir. Se vocês vão adorar os deuses dos seus pais, que estavam lá no Egito, ou se vocês vão adorar os deuses dos povos que viviam aqui nessa terra onde agora vocês estão. Vocês precisam decidir se vocês vão adorar esses falsos deuses ou se vocês vão adorar o verdadeiro Deus. Eu e a minha casa, porém, diz Josué, serviremos ao Senhor. Eu estou decidido e a minha família também. Nós vamos viver com fidelidade na presença do Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Acredite, querido papai, querido homem, você que é marido, a maior herança que você deixa para os seus filhos é o seu exemplo de servir ao Senhor com sinceridade e com fidelidade. Sua maior influência para os seus filhos deve ser essa, no sentido de conduzi-los para Deus. Josué capítulo 24, verso 31. Olha só o que está escrito aqui. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor. Você compreendeu bem a ideia desse texto? Depois que Josué morreu, muito tempo depois que ele havia falecido, ainda assim Israel continuou servindo ao Senhor. Durante muito tempo depois que ele morreu e ainda depois dos anciãos que sobreviveram após Josué. O exemplo desse homem foi tão forte que ele influenciou todas as pessoas que conviveram com ele e seus contemporâneos e depois de morto continuou influenciando pelo seu maravilhoso exemplo. Mas eu vou terminar só com um versinho mais. E já marquei aqui na minha Bíblia, profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8. Eu amo esse texto bíblico. Miqueias 6, verso 8, você pode marcar aí na sua Bíblia, está escrito assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti? Dois pontos. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é bom, diz o profeta? O que realmente importa nessa vida? O que é que a gente deve fazer que vai agradar a Deus? O que Deus espera de você e de mim? E a resposta vem, é esta aqui: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que você seja um homem justo, um homem íntegro, um homem correto. E mais que isso, que você ame a misericórdia, ou seja, que você seja um homem compreensivo, bondoso, misericordioso. Eu gosto de pensar que justiça sem amor é tirania. Por outro lado, amor sem justiça leva à anarquia. Deus quer que nós sejamos pessoas justas e também amorosas. Pela graça do Senhor, você como pai, você como marido, como homem, como sacerdote, líder da sua casa, você pode ser um homem justo e misericordioso. Agora, para isso, a palavra de Deus diz assim: e andes humildemente com teu Deus. Na verdade, ser justo e misericordioso vem como consequência da gente andar humildemente com Deus. Que o Senhor abençoe você. Você, marido, você, mulher, você que é filho, toda a família. Deus cubra o lar de vocês de muitas bênçãos. Se vocês têm passado por dificuldades, reveses, momentos assim difíceis, adversos, creia, todas as famílias têm seus momentos de crise. Mas as crises, elas não apenas revelam o nosso caráter, as crises também nos ensinam. Estejam dispostos a viverem um momento de aprendizagem na crise. E você vai ver que ao a crise passar, você e sua família terão crescido, terão aprendido, vocês terão amadurecido para se tornarem ainda mais felizes.
Por isso, não desista da sua casa, não desista da sua família. E para isso, acima de tudo, não desista do seu Deus. Porque quando a gente anda humildemente com Deus, nós nos tornamos pessoas justas e misericordiosas e assim nós abençoamos nossa família. Fique na paz, fique com Deus, seja feliz com o Senhor. Ore por mim, eu oro por você e nós vamos juntos. Até o glorioso dia quando estaremos na presença do Rei Eterno. E Ele vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: ok, servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis sobre o pouco, mas agora sobre o muito eu colocarei vocês. Entrem na alegria do Senhor, no reino do Senhor, no gozo do Senhor. E pela graça de Deus, você e eu, juntamente com a nossa família, estaremos eternamente juntos na presença do nosso Deus. Vamos orar e concluir essa semana tão abençoada. Pai querido, ó Senhor, glórias, louvores e aleluias a Ti, porque Tu és Deus e não há outro. Nós Te louvamos, Senhor, por Tua palavra que é tão rica e tanto nos abençoa, com conselhos sábios. E nessa hora, Senhor, mais uma vez, ao fim dessa semana, eu Te peço, abençoa todos os Teus filhinhos que oram comigo, Senhor, para que eles sigam amando, para que eles sejam pessoas justas, para que eles andem humildemente com o Senhor. Que nós todos vivamos essa experiência linda e que assim nossa casa seja abençoada, nossa família seja próspera e que nós vençamos as dificuldades, porque com Deus nós somos invencíveis. Oramos no santo nome de Jesus. Amém.